O que pedir a Deus? Eu estou trabalhando com você sobre os nossos pedidos de oração. Nós já vimos ontem que a nossa oração precisa ser feita a Deus com base no nome de Jesus. Isso é muito importante. A base da oração é o nome de Jesus. Nós já falamos que não existe nenhum lugar da Bíblia onde Jesus nos orienta a orar através dos nomes dos santos, das pessoas que nós admiramos, que já morreram, e até mesmo no nome de Maria, que é uma mulher incrível, um exemplo de vida, a mulher que Deus usou para dar luz ao seu filho neste mundo. Mesmo Maria, não há nenhum versículo bíblico que diz, ore em nome dela. Aliás, Jesus nos orienta a orar em seu nome. Vale ler de novo as palavras de Jesus em João capítulo 14, para que não haja dúvida, dizendo que é a palavra apenas de um homem ou de um pastor, mas é a palavra de Jesus. Olha o que está escrito. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha, é a Bíblia, amigo. Não se ofenda comigo. É a Bíblia. João 14, 13. Jesus está dizendo, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Com o propósito de lhe ajudar a pedir corretamente, eu quero prosseguir apontando determinados pedidos que Deus espera que todas as pessoas que desejam uma vida espiritual vitoriosa peçam. Hoje eu quero apresentar esse pedido. Peça entendimento espiritual, com base em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia nos orienta, nesse texto de 1 Coríntios 2, 14, que nós não podemos compreender as coisas do Espírito de Deus se não discernirmos estas coisas de forma espiritual. É muito importante que você perceba essas verdades. Existem certas situações e certos acontecimentos que precisam ser avaliados de forma espiritual. Por isso, nós precisamos pedir entendimento espiritual para a vida. A Bíblia nos orienta que orar por entendimento espiritual é uma oração que Deus atende. Olha o que diz o texto bíblico. Se clamares por entendimento, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, verso 3 e 5. Por isso, quando você for orar, busque entendimento espiritual. Peça para Deus, dá-me Deus, entendimento espiritual. Peça entendimento espiritual para compreender e obedecer os mandamentos divinos. Ore como o salmista no Salmo 119, no versículo 73. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Olha que texto tremendo. Sem o entendimento espiritual, você não consegue compreender o que Deus fala nos seus mandamentos. É por isso que tem tantas pessoas que leem a Bíblia, mas nunca se rende a Jesus, porque não tem entendimento espiritual. Veja o verso 34 do mesmo capítulo. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. É o Salmo 119, versículo 34. Por favor, amigo, atente para este fato. Você não pode compreender as coisas espirituais sem Deus. Você não pode compreender sem Deus as verdades bíblicas. Por isso, nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê entendimento espiritual. Precisamos pedir que Ele abra os nossos olhos. Precisamos pedir que Ele ative nossa percepção espiritual para compreender as suas verdades. Então, peça para que Deus lhe dê entendimento das verdades bíblicas, a ponto de que elas passem a serem obedecidas por você de todo o coração. Peça por entendimento espiritual para saber quais são os caminhos que Deus deseja que você caminhe. Você precisa fazer esta oração a cada dia. Aliás, eu até sugiro que você faça da oração do salmista, no Salmo 25, versículo 4, a sua oração que diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4.
quantas pessoas estão trilhando em caminhos que parecem direito, mas o fim deles é a morte? Elas pensam que estão certas, mas estão erradas. Será que isso está acontecendo com você? Você anda pensando que está certo, mas por falta de entendimento espiritual, você está vivendo uma vida errada. Como é que você faz para se livrar disso? Você precisa pedir para Deus que abra os seus olhos para aprender a diferenciar o caminho certo do caminho errado. Você percebe o que Deus está lhe falando? Você vai obedecer o que Deus está lhe falando? Então, peça a Deus por entendimento espiritual para saber diferenciar os espíritos. Olha, esta é uma outra área muito importante, que eu e você devemos buscar entendimento espiritual. Sabe, amigo, a Bíblia nos orienta em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que Deus pode nos dar o dom de discernir os espíritos. E esse é o dom que nos capacita a ver a origem das ações que se levantam contra nós. Olha, preste atenção nisso, existem muitas pessoas que estão lutando, mas sua luta está errada. Elas pensam que estão guerreando contra o inimigo certo, mas estão errando por não saber discernir contra quem é a luta. Até muitos acreditam que é uma pessoa. Existem outros que acreditam que é uma doença. Outros até pensam que é uma questão financeira, quando, na verdade, não é nada disto. O que se trata é uma guerra espiritual. Não, nem sempre é uma guerra espiritual, mas muitas vezes é uma guerra espiritual. Veja como é que a Bíblia coloca o assunto em Efésios capítulo 6. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6,12. Eu espero que você esteja atento a esses fatos. Eu tenho medo que você esteja lutando numa batalha, mas lutando errado, por não discernir o espírito. Se você deseja viver uma vida vitoriosa, você precisa pedir a Deus entendimento espiritual, para você poder discernir a vida com o entendimento espiritual de Deus. Eu conheço muitas mulheres que estão brigando contra o marido, quando deveria brigar contra o diabo que está agindo por trás. Eu conheço muitos pais que estão lutando contra o problema com o filho, quando o problema está em abrir porta para o diabo entrar na casa e agir e influenciar negativamente as pessoas. Tem muitas pessoas que estão vivendo em determinadas práticas espirituais, em religiões, que estão erradas. E por não buscar entendimento espiritual, estão enganadas. E Deus hoje colocou-me aqui para alertar você, para que você ore buscando entendimento espiritual, porque Deus quer revelar uma vida vitoriosa, uma vida melhor para você.